E se a única maneira de fazer alguém se arrepender de ter perdido você for parar de se importar? Se isso acontecer, a maioria das pessoas entende isso errado. Elas acham que correr atrás, implorar e provar seu valor vai trazer alguém de volta. Mas isso só confirma o que a outra pessoa já acredita: que ela tem o poder, que ela é o prêmio e que você precisa dela. No momento em que você para de verdade, tudo muda. Pense nisso. Quando foi a última vez que sentiste muita saudade de alguém? Foi quando essa pessoa estava sempre disponível, sempre entrando em contato, sempre presente no teu passado? Não, sentiste saudade quando ela desapareceu, quando o silêncio dela te fez questionar, quando a ausência dela te fez questionar se ela realmente precisava de ti. Essa é a chave. Eles esperam dor, esperam que você se quebre. Eles esperam que você implore, porque é isso que a maioria das pessoas faz. Mas quando você não faz nada, quando desaparece como se eles nunca tivessem importado, isso os deixa inquietos. O silêncio é poder. A ausência cria dúvida e incerteza. A dúvida é a semente que se transforma em arrependimento. No início, eles tinham certeza quando partiram, certeza de que você sempre estaria lá, certeza de que, se quisessem, poderiam voltar. Mas no momento em que você para de alimentar o ego deles, no momento em que eles percebem que não são tão importantes quanto pensavam, a certeza deles desmorona. E é aí que tudo muda. É aí que você faz uma escolha. Você vai deixar a dor definir você? Você vai perder seu tempo perseguindo alguém que já foi embora? Ou você vai se tornar a pessoa que eles nunca esperavam? Alguém tão composto, tão despreocupado, que eles começam a questionar a si mesmos? Porque a verdade é esta: a posição mais forte em qualquer relacionamento, em qualquer situação, é a de menor apego. Quem é menos afetado, quem é menos envolvido emocionalmente, ganha. É por isso que quanto mais você os ignora, mais eles sentem. As pessoas não valorizam o que é dado de graça. Elas valorizam o que precisam conquistar. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente como recuperar seu poder usando princípios do estoicismo e da guerra psicológica. Passo a passo, você vai aprender a se distanciar, a se reconstruir e a fazer com que elas sintam sua ausência como um fantasma que não conseguem afastar. E no final, você não será apenas mais forte. Você vai ficar intocável se estiver cansado de sofrer, se estiver pronto para se tornar alguém que eles vão se arrepender de ter perdido. Clique no botão curtir. Inscreva-se, ative as notificações e comente. Afirmação abaixo. Eu controlo minhas emoções naturalmente. Agora vamos começar uma. Desaparecer quando menos é mais. Quanto menos eles te veem, mais eles sentem sua presença. Esse é o paradoxo da ausência. A natureza humana anseia por contraste. Só percebemos algo quando está faltando. Pense em respirar. Você. Não pensa no ar ao seu redor até estar debaixo d'água, ofegante. A atenção funciona da mesma maneira. Enquanto eles sabem que você está lá, esperando nos bastidores, eles não precisam pensar em você. Mas no momento em que você desaparece no silêncio, no segundo em que sua presença se esvai, eles sentem como se fosse uma peça que faltava no quebra-cabeça, que de repente desequilibra toda a imagem. No momento, eles acham que você está à disposição deles. Eles acreditam que, se quiserem, podem te chamar e você virá correndo. Isso mata a curiosidade, te torna previsível, e a previsibilidade é inimiga da atração. Mas quando você dá um passo atrás, quando para de alimentar o fluxo constante de atenção que eles davam como certo, tudo muda. De repente, há um vazio, e a mente humana odeia vazios. Ela se apressa em preenchê-los com perguntas, dúvidas, arrependimentos. Será que tomei a decisão certa? Por que eles não tentaram entrar em contato? Será que eles seguiram em frente tão rápido? Será que eu me enganei sobre eles?
No momento em que você para de alimentar o ego deles, a confiança deles começa a se abalar. Esse é o começo. Eles começam a perder o controle. A ausência é poderosa, porque cria escassez, e a escassez cria valor. É por isso que as marcas de luxo limitam seus produtos. Um Rolex não diz as horas melhor do que um relógio comum. Ele vale mais porque é raro, porque nem todo mundo pode ter um. A mesma regra se aplica a você. Se você está sempre disponível, sempre acessível, sua presença perde valor. Mas no momento em que você se torna escasso, você se torna desejável novamente. É por isso que o silêncio não é apenas uma ação, é uma arma. Sem mensagens, sem ligações, sem ver as histórias deles, sem curtir as postagens deles. Você desaparece. E quando isso acontece, eles sentem essa mudança como uma facada. Eles podem agir como se não se importassem. Podem postar fotos, rir, fingir que seguiram em frente. Podem tentar mostrar ao mundo que estão bem sem você. Mas nos momentos de silêncio, quando ninguém está olhando, eles vão sentir. Eles vão checar o celular, esperando uma mensagem que nunca chega. Eles vão dar uma olhada nas notificações, procurando o teu nome, e a cada dia que passa em silêncio, a incerteza cresce. As pessoas não se arrependem de perder o que sempre esteve lá. Elas se arrependem de perder o que pensavam que sempre estaria lá, mas de repente não está mais. É aí que a situação se inverte. É aí que elas começam a se perguntar. É aí que o arrependimento começa a surgir, lento e sufocante, como uma sala se enchendo de fumaça. A ausência não é um jogo, é uma forma de restaurar o equilíbrio. É sobre se libertar do controle de alguém que achava que te entendia. É sobre provar, não para eles, mas para você mesmo, que seu valor não diminui porque alguém não consegue enxergá-lo. Porque, no final das contas, a posição mais forte não é aquela que luta para ser vista, é aquela que conhece seu valor mesmo nas sombras. Duas pessoas frias como gelo. O poder de não se importar. Nada faz alguém repensar suas escolhas mais rápido do que a indiferença. Não é a raiva, não é a tristeza, nem mesmo o silêncio. O verdadeiro poder, o controle real, não vem da reação. Vem de agir como se você não se importasse. Veja, as emoções são uma alavanca. No momento em que você reage, você entrega o controle. Se você ataca, se tenta deixá-los com ciúmes, se analisa demais cada movimento que eles fazem online, você perde. Por quê? Porque isso confirma uma coisa: você ainda se importa. E quem se importa mais é sempre quem tem menos poder. Mas quando você não dá nada a eles, nenhuma reação, nenhuma resposta, nenhuma validação, tudo muda de repente. Eles não sabem mais onde estão. Eles esperavam que você corresse atrás, esperavam que você se afetasse. Eles achavam que você iria ceder, mas agora o roteiro mudou e são eles que estão se sentindo desequilibrados. Aqui está uma verdade brutal. Quando alguém sabe que pode ter você quando quiser, deixa de valorizar você. Mas, no momento em que começa a questionar essa certeza, toda a sua perspectiva muda. É por isso que a indiferença é a jogada de poder definitiva. Quando você para de mostrar que eles são importantes, eles começam a se perguntar por quê. Eles vão procurar provas de que você está sofrendo sem eles, mas, quando não encontram nada, nenhum sinal de fraqueza, nenhuma rachadura na armadura, é aí que começam a sentir a perda. Pense em como as pessoas reagem quando perdem algo valioso. Primeiro, procuram casualmente. Depois, refazem seus passos. E quando finalmente percebem que pode ter realmente desaparecido para sempre, é aí que o pânico se instala. É aí que o desespero entra em ação. E é exatamente isso que acontece quando você domina a indiferença. Você não os ignora para recuperá-los. Você os ignora porque realmente não precisa deles de volta. Essa mudança de energia, essa mudança de mentalidade, é o que os deixa obcecados. Eles vão testar você.
Vão jogar migalhas para ver se você morde a isca, como uma história vaga. Vão postar uma mensagem sem sentido para provocar você, só para ver se você reage. Não caia nessa. Toda vez que você reage, você reinicia o jogo. Toda vez que você se envolve, você prova que eles ainda têm poder sobre você. Então, não faça nada. Fique frio. Faça com que eles sintam pela primeira vez como é ser irrelevante. E é aí que eles começam a repensar tudo. 3. O caçador se torna a caça. Neste momento, eles acreditam que venceram. Eles imaginam você sentado em silêncio, sofrendo, esperando. Apenas mais uma história previsível que eles já viram acontecer antes. Eles presumem que com tempo suficiente você entrará em contato, dará um passo, provará seu valor. Mas o que acontece quando o roteiro se inverte? O que acontece quando, em vez de perseguir, você desaparece, em vez de provar seu valor, você se afasta completamente? Em vez de reagir, você não faz nada. É aí que o jogo realmente começa. No começo, eles não dão muita importância. Eles esperam que você ceda, que entre em contato, que lembre a eles que ainda tem um lugar no seu mundo. Mas então, os dias passam. Depois, as semanas. E, de repente, eles percebem o silêncio. A curiosidade surge. Por que eles não entraram em contato? O que estão fazendo? Será que eles realmente superaram? No começo, eles racionalizam. Estão apenas tentando provar algo. Eles vão voltar, mas, com o passar do tempo, a dúvida começa a surgir em suas mentes. Será que eu os julguei mal? Será que eu estava errado sobre o valor deles? Por que eles não estão reagindo da maneira que eu esperava? E aqui está a ironia. Isso nunca foi sobre sentir sua falta. Era sobre sentir falta do controle, da certeza, da validação que sua atenção lhes dava. Agora que o conforto se foi, e no momento em que alguém sente que está perdendo algo que antes considerava garantido, começa a se esforçar. Começa de forma sutil, uma postagem destinada a chamar sua atenção, uma mensagem que não significa nada na superfície, mas é estrategicamente colocada para fazer você reagir. E é aí que a maioria das pessoas falha, porque no momento em que você morde a isca, a perseguição recomeça. No momento em que você se envolve, você prova que a suposição deles está correta. Você estava apenas esperando o menor sinal para voltar correndo. Mas quando você permanece indiferente, quando não demonstra nenhuma reação, quando segue em frente como se eles nunca tivessem existido, é aí que o medo se instala. Agora, eles não sentem apenas sua falta. Eles começam a questionar se realmente tiveram você. Eles começam a perseguir a validação que antes jogaram fora. O poder. Mudanças dinâmicas. Quanto mais eles se aproximam, mais você se afasta. E, de repente, são eles que se sentem inseguros. A dúvida cresce, o arrependimento surge, e é aí que eles começam a perceber o que perderam. Mas isso só funciona se você tiver disciplina para não reagir. Isso significa não verificar as postagens deles, não analisar os movimentos deles, não ler nas entrelinhas de mensagens vagas destinadas a te atrair. Cada segundo gasto imaginando o que eles estão pensando é um segundo roubado do seu próprio progresso. Em vez de olhar para trás, você constrói, avança, se eleva. E aqui está a mar e a verdade. Quando eles finalmente percebem que você realmente se foi, é quando eles sentem mais. É aí que o arrependimento se instala, porque nada é mais perturbador do que perceber que alguém que você já teve não está mais ao seu alcance. Eles esperavam que você esperasse. Esperavam que você precisasse deles. Mas agora ficam se perguntando se alguma vez foram importantes. 4 gelo nas veias. Como lidar com o fato de vê-los novamente em algum momento, seja por acaso ou de propósito. Seus caminhos se cruzarão novamente. Talvez seja um encontro aleatório. Talvez seja intencional.
De qualquer forma, esse momento é seu. Não para provar nada, não para impressionar, mas para comunicar silenciosamente uma verdade inegável. Você não é mais a mesma pessoa que eles deixaram para trás. A maioria das pessoas falha aqui. Elas se esforçam demais. Elas entram com uma confiança exagerada, rindo alto demais, vestindo-se de maneira elegante demais, exibindo seu progresso, na esperança de causar uma boa impressão. Mas isso é uma prova irrefutável. É gritante. Eu quero que você me note e confie nisso. As pessoas percebem quando você está fingindo. Elas conseguem ler nas entrelinhas a felicidade forçada e a indiferença encenada. O verdadeiro movimento não é agir como se você não se importasse, é realmente não se importar. E é aí que entra a indiferença, não do tipo que transborda a amargura, nem do tipo que esconde ressentimento, mas do tipo que diz que você não é mais importante o suficiente para me abalar. É um distanciamento sem esforço, uma distância silenciosa e tácita, que não precisa ser forçada porque é real. É o tipo de energia que faz alguém sentir que nunca teve controle sobre você. E nada perturba mais a mente do que isso. Se seus olhos se encontrarem, reconheça-os com neutralidade, sem entusiasmo, sem hostilidade, apenas um olhar. Da mesma forma que você olharia para um estranho em uma sala cheia, sem hesitação, sem ansiedade. Apenas um momento passageiro. Isso não significa nada mais do que o que é. Se eles tentarem puxar conversa, seja breve, simples e totalmente indiferente, sem lembranças, sem abrir portas. Eles podem pensar que podem entrar se perguntarem como você está. Resista à vontade de impressionar. Apenas diga que está tudo bem, nada mais. Sem detalhes, sem esforço. Quanto menos você fala, mais forte é a sua presença. Menos energia você dá, mais pesada fica a sua ausência. Esse silêncio, essa emoção, essa distância. Isso pesa mais do que palavras jamais poderiam. Isso faz com que eles sintam o espaço que você antes ocupava. E isso acontece sem amargura ou confronto. Você não está evitando eles, não está jogando nenhum jogo. Você está simplesmente operando em uma realidade onde a presença deles não altera mais a sua. É isso que dói mais. Não é a rejeição, não é a hostilidade, mas a irrelevância. Porque agora, em vez de presumir que eles podem voltar quando quiserem, eles ficam se perguntando se alguma vez tiveram acesso real a você. E essa é a verdadeira vitória. Não é vingança, não é ciúme, não é fazer cena, é apenas estar em paz consigo mesmo, tão desinteressado em provar qualquer coisa que eles percebem. A versão de você que eles conheciam, aquele que precisava deles, aquele que reagia, aquele que se importava demais, se foi, substituído não por alguém novo, mas por uma versão de você que eles não podem mais alcançar. É isso que permanece muito tempo depois que o momento passa. É isso que os deixa intrigados. É isso que faz com que sintam o peso das suas próprias escolhas. Não se trata de ser frio por ser frio. É sobre entender que você nunca precisa provar seu crescimento. Você o incorpora, você o vive, e quando eles te veem novamente, essa verdade fala mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. 5. Perseguindo sombras. A armadilha da validação. Por anos, você acreditou que estava perseguindo alguém, buscando a presença deles, a atenção deles, a luz que eles lançavam sobre o seu mundo. Mas, no fundo, a verdade é muito mais complexa. Você nunca esteve realmente atrás deles. Você estava perseguindo o brilho indescritível da validação. Pense por um momento. Era realmente eles que você desejava? Ou era a sensação inebriante de se sentir escolhido, a onda eletrizante de ser visto e desejado, a emoção de ser admirado, de ter a aprovação de alguém, que se torna uma droga? E uma vez que essa droga toma conta, você não está mais perseguindo uma pessoa.
Você está atrás da sensação de ser suficiente. É uma armadilha sutil, que a maioria de nós só reconhece quando o espelho finalmente nos mostra o vazio que estamos tentando preencher. A realidade é esta: quando você se encontra com o coração partido, não é apenas a ausência daquela pessoa que você lamenta. É a perda daquele brilho caloroso e afirmativo que te fazia sentir validado. É como lamentar uma sombra que antes dançava na tua parede. Uma sombra que nunca existiu, independentemente da luz. Pergunta a ti mesmo: você já se perguntou por que, quando essa pessoa vai embora, você sente um vazio lancinante? Não é simplesmente porque ela já fez parte da sua vida, mas porque a presença dela era a chave para despertar o seu senso de valor. Quando você depende da atenção de outra pessoa para definir o seu valor, você entrega o seu poder. Você deixa que ela decida o que faz você se sentir completo. Como diz o ditado, a única aprovação de que você precisa é a sua própria. No entanto, muitos de nós passamos anos procurando essa afirmação externa, acreditando que o olhar de outra pessoa pode validar nossa própria existência. Imagina tentar capturar um raio de sol com as mãos. Quanto mais você tenta segurar, mais ele escorrega por entre seus dedos, até que tudo o que resta é um calor fugaz na pele. Esse calor, porém, não é realmente seu. É um brilho emprestado, algo que desaparece no momento em que o sol se põe. Da mesma forma, quando você busca a aprovação de outra pessoa, você está se agarrando a uma ilusão. O brilho que você busca não é permanente. É tão efêmero quanto um raio de luz dançando na água. Quando você percebe que sua busca não era por eles, mas por preencher um vazio interior, ocorre uma mudança significativa. Você começa a entender que a busca nunca foi por uma conexão genuína. Era sobre garantir um sentimento que te fazia acreditar que você era digno de amor e atenção. A intensidade desse desejo te cega, e antes que você perceba, você está preso em um ciclo em que sua autoestima está perpetuamente ligada à validação de outra pessoa. E o que acontece quando essa validação é retirada? Você fica com nada além do eco cruel de suas próprias inseguranças. Considere a analogia de uma mariposa circulando uma chama. A mariposa não está apaixonada pela chama em si. Ela está cativada pela promessa de calor, de luz, de energia. Mas se a chama oscila ou se apaga, a mariposa é mergulhada na escuridão, tentando desesperadamente encontrar o caminho de volta para aquele brilho reconfortante. No entanto, ao perseguir essa luz, a mariposa perde de vista sua própria beleza inerente, sua própria capacidade de criar luz interior. Da mesma forma, quando você busca validação, você perde a chance de cultivar o brilho interior que realmente define quem você é. Talvez você já tenha se perguntado: e se eu parasse de buscar esse sentimento? E se eu parasse de deixar que meu valor fosse definido pela atenção de outra pessoa? Essa pergunta é o ponto de virada, um momento de clareza, em que você pode finalmente se libertar desse ciclo. Quando você decide que não precisa mais da aprovação externa para se sentir valioso, tudo muda. Em vez de procurar fora de si mesmo por uma sensação de plenitude, você começa a se voltar para dentro. Você começa a apreciar as qualidades únicas que fazem de você quem você é, independentemente da opinião de qualquer outra pessoa. Isso não é apenas uma mudança de perspectiva. É uma revolução completa do eu. Quando você investe na construção da sua própria validação, você recupera o seu poder. Você não precisa mais medir seu valor com elogios passageiros ou olhares ocasionais de aprovação de outra pessoa. Você passa a entender que seu valor é inerente, inabalável e autossustentável. E é aí que reside a liberdade definitiva. A percepção de que você é suficiente exatamente como é. No final das contas, o que você realmente buscava não era a pessoa,
mas a euforia de ser desejado, a adrenalina de saber que você é importante. O dia em que você parar de buscar o aplauso externo é o dia em que você entrará em sua verdadeira força. Você se libertará da busca incessante e começará a irradiar confiança interior. Você se tornará alguém cuja autoestima é independente. Alguém que se mantém firme, mesmo na ausência da validação dos outros. E à medida que você abraça esse poder, você vai descobrir que o mundo começa a refletir de volta para você o respeito e a admiração que você antes buscava desesperadamente. Lembre-se disso. A validação que vem de dentro é a mais duradoura. Quando você não permite mais que sua autoestima seja ditada pelos caprichos de outra pessoa, você libera uma reserva de força que ninguém pode tirar de você. É uma lição tão antiga quanto o tempo, mas tão revolucionária quanto a primeira luz do amanhecer. O verdadeiro poder vem de saber quem você é e de estar seguro o suficiente nesse conhecimento para deixar de perseguir algo. 6. Desapegue-se ou morra de coração partido. Existem apenas dois caminhos: agarrar-se à dor e deixá-la consumir todos os seus pensamentos, ou aproveitar essa mesma dor para forjar um novo eu inquebrável. Quando a vida lhe dá um golpe, você enfrenta uma escolha difícil. Ou você deixa o peso da perda te derrubar, ou transforma essa tristeza em combustível para a grandeza. Os antigos estoicos entendiam que a verdadeira maestria não consiste em suprimir as emoções. Trata-se de aprender a controlá-las. Como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e você encontrará força. Essa é a essência da mentalidade estoica. Entender que, embora você não possa controlar as ações dos outros, você pode absolutamente escolher como reagir. Muitos ficam presos, obcecados com cada palavra, cada gesto, cada postagem online, vivendo como se cada movimento da outra pessoa ditasse seu próprio valor. Mas sejamos honestos. Cada segundo gasto analisando o que outra pessoa faz é um segundo roubado da construção do que é real. Imagina um marinheiro no mar. Ele não pode controlar o vento, imprevisível e selvagem, mas sempre pode ajustar suas velas. O vento é como as ações dos outros, além do seu controle, enquanto sua resposta, sua disciplina interior, é o seu verdadeiro poder. Quando você deixa de tentar decifrar as motivações de outra pessoa, ou se fixar no que ela pode estar sentindo, você ganha a liberdade de traçar seu próprio caminho. Talvez você esteja se perguntando: como posso me distanciar sem sentir que estou desistindo do que antes era importante? A resposta está em mudar seu foco para dentro de si mesmo. Em vez de deixar o passado ou o comportamento de outra pessoa te prender à dor, comece a construir uma vida definida por suas próprias escolhas. Pense na sua vida como uma fortaleza. Cada momento em que você se permite ser puxado para o drama de outra pessoa é como colocar um tijolo fraco na sua fundação. Mas, com cada ato de desapego, você substitui esse tijolo por um de resiliência e força. Em pouco tempo, sua fortaleza ficará de pé, imune aos ventos da incerteza. Há uma ironia inegável na arte do desapego. Quando você para de investir emocionalmente em alguém que antes dominava todos os seus pensamentos, você envia uma mensagem poderosa. Você não é mais prisioneiro da influência dessa pessoa. A capacidade dela de afetar seu mundo interior diminui. E, de repente, o que antes parecia um vazio avassalador se torna o espaço onde você pode respirar, crescer e evoluir. É muito parecido com uma fênix renascendo das cinzas. Nem todo final é uma derrota definitiva, mas uma chance. A chance de dar início a um novo começo. É natural perguntar: e se eu ainda sentir dor? E se as lembranças continuarem me assombrando? Lembre-se de que o desapego não significa apagar o que aconteceu.
Trata-se de reinterpretá-lo. Aceite suas emoções, mas não deixe que elas te dominem. Cada batida do coração pela tristeza é também uma batida da vida, uma oportunidade de aprender a reconstruir e emergir mais forte. Em vez de ver o mundo através das lentes da perda, olhe ao teu redor e vê as possibilidades. Cada momento que passas verificando a vida de outra pessoa é um momento que poderias estar dedicando ao teu próprio crescimento. Escolhe investir essa energia em ti mesmo, seja aprendendo uma nova habilidade, indo à academia ou mergulhando em uma paixão que acenda o teu espírito. Pensa na metáfora de um jardim. Se você passa todo o seu tempo arrancando ervas daninhas e cuidando apenas dos restos do que um dia foi, nunca dará às novas flores a chance de desabrochar. Mas se limpar o que está velho e nutrir sementes frescas, seu jardim acabará florescendo de maneiras que você nunca imaginou. Da mesma forma, ao deixar de lado a necessidade de controlar a narrativa da vida de outra pessoa, você cria espaço para que seu próprio jardim vibrante e indomável cresça. Você também pode se perguntar: é realmente possível parar de se importar completamente? Não perco uma parte de mim mesmo se me desligar. A verdade é que o desapego não significa perder quem você é. Trata-se de redescobrir sua própria identidade, além da influência de outra pessoa. É recuperar seu poder e perceber que seu valor não é determinado pela presença ou ausência de outra pessoa. Nessa jornada, você é tanto o artista quanto a obra-prima, em constante evolução, aprendendo e crescendo. Quando você domina o desapego, você recupera a única coisa que realmente lhe pertence: o controle sobre sua própria mente. No momento em que você para de tentar decifrar as ações dos outros e passa a se concentrar em cultivar sua força interior, você se torna intocável. Sua vida não é mais definida por eventos externos, mas pelo ritmo tranquilo e constante de sua própria determinação. Nesse estado, cada provação se transforma em uma lição, cada revés em um degrau e cada momento de solidão em um santuário de autodescoberta. Desapego ou morte não é um chamado ao isolamento, mas uma declaração de independência. Significa recusar-se a deixar que forças externas ditem sua paz interior. Significa entender que, embora você não possa mudar o que os outros fazem, você sempre pode mudar como se sente e como reage. Então, quando a dúvida surgir e os velhos hábitos chamarem você de volta, lembre-se de que o poder de moldar seu destino sempre esteve dentro de você. Ao escolher o desapego, você escolhe a vida, rica, resiliente e livre do passado. Abrace essa mentalidade estoica com convicção e deixe que cada decisão reafirme que sua força vem de dentro. No final, a única pessoa que pode definir seu valor é você, e essa verdade é a mais libertadora de todas. 7. Como matar a curiosidade deles? O mistério silencioso. A curiosidade é uma fera selvagem. Ela corrói a mente quando não há mais pistas a seguir. Eles esperam saber todos os detalhes da sua vida, ver todos os sinais da sua luta ou dor. Mas o que acontece quando você não oferece nada? Quando você corta o fluxo de atualizações, silencia sua presença online e deixa o silêncio reinar supremo. É aí que a curiosidade deles começa a se transformar em obsessão. No começo, eles acham que tudo está normal. Eles esperam que você poste uma citação motivacional ou compartilhe um vislumbre fugaz de emoção, uma selfie ou uma atualização de status, apenas para sinalizar que você ainda está envolvido, ainda está no jogo. Mas quando nada acontece, quando seu mundo fica em silêncio, as perguntas começam a surgir. Eles começam a se perguntar o que realmente está acontecendo. Por que você não entrou em contato? Esse silêncio é mais potente do que 1000 palavras, porque deixa a história incompleta. Imagina sua vida como um livro aberto.
Cada capítulo que você compartilha adiciona detalhes à narrativa que eles podem ler. Mas e se você fechar o livro de repente sem essas páginas? Eles ficam com um mistério que não podem desvendar, como um detetive sem pistas. Eles são forçados a preencher as lacunas com suas próprias suposições, e a mente humana despreza a ambiguidade. É como se você tivesse montado o cenário para um thriller psicológico, onde cada detalhe que falta se torna uma fonte de tensão crescente. Pense nisso como uma cena de filme em que o herói desaparece sem explicação. O público fica na ponta da cadeira, juntando as pistas em suas mentes. Eles começam a se perguntar: será que perdi alguma coisa? Será que há um significado oculto por trás do silêncio? Da mesma forma, quando você dá um passo atrás e deixa sua presença se tornar um sussurro fantasmagórico, as mentes deles começam a inventar histórias muitas vezes mais sombrias e dramáticas do que a realidade jamais foi. Há um ditado famoso que diz: o silêncio é ouro. Nesse contexto, silêncio não é apenas ficar quieto. É chamar a atenção sem dizer uma palavra. É transformar a ausência em uma declaração. Quando você retém suas reações, quando para de atualizar suas redes sociais ou de revelar fragmentos do seu mundo interior, você os força a enfrentar o vazio, e nesse vazio, a dúvida se instala. Eles começam a questionar: será que já seguiram em frente? Eu era tão importante quanto pensava? Essas perguntas sem resposta são como sementes que germinam em uma floresta emaranhada de arrependimento e incerteza. Você pode estar se perguntando: é realmente possível matar a curiosidade deles sem fazer nada? A resposta está em entender que o mistério tem seu próprio poder. Quando você se torna uma variável desconhecida, quando se recusa a ser previsível, sua ausência fala por si. Em vez de oferecer sinais claros que podem ser facilmente interpretados, você deixa as pessoas por conta própria, preenchendo o espaço vazio com suposições. E, à medida que suas mentes correm para preencher esse silêncio, muitas vezes chegam a conclusões mais dolorosas do que a verdade. Pense na imagem de um farol em uma tempestade. Por um tempo, sua luz guia e tranquiliza os marinheiros. Mas se a luz se apaga de repente, eles ficam na escuridão, com a imaginação transformando essa ausência em todos os tipos de cenários assustadores. Da mesma forma, quando você para de transmitir seus sentimentos ou dificuldades, eles são forçados a imaginar o que pode estar acontecendo, muitas vezes assumindo o pior. Não é que você esteja deliberadamente jogando um jogo. Você está simplesmente recuperando a narrativa ao escolher o silêncio em vez do desespero. Não se trata de ser indiferente por indiferença. Trata-se de reconhecer que cada pedaço da sua história que você compartilha voluntariamente é um pedaço que os outros podem usar para tentar controlar ou prever você. Quando você protege seu mundo interior, você mantém o mistério. E esse mistério é uma ferramenta poderosa. Isso os força a enfrentar a possibilidade desconfortável de que talvez nunca consigam te entender completamente. E ao perceber isso, o controle que eles achavam que tinham começa a desmoronar. Há um paradoxo nessa abordagem. O próprio ato de desaparecer te torna inesquecível. Quando você deixa seu silêncio falar, você vira o jogo em vez de ser visto como disponível e previsível. Você se torna um enigma, um quebra-cabeça que eles não conseguem resolver. E é esse mistério insolúvel que muitas vezes torna sua presença mais potente do que qualquer demonstração ostensiva jamais poderia. Em última análise, a arte do silêncio consiste em compreender que nem toda reação é necessária. Ao optar por não revelar todos os detalhes de sua vida interior, você desperta uma curiosidade mais profunda e reflexiva, do tipo que pode até levá-los a questionar suas próprias suposições sobre você. E nesse espaço de incerteza, você detém todo o poder, oito frio como um pepino. Domínio emocional.
Domínio emocional significa nunca deixar ninguém ver você suar. Quando seus sentimentos assumem o controle, você abre mão do seu poder, mesmo que acredite que já tenha percorrido um longo caminho. Não importa o quão forte você pensa que é. Se aparecer uma única rachadura na sua compostura, aqueles ao seu redor vão notar. E assim que virem esse sinal de vulnerabilidade, saberão que ainda tem poder sobre você. É como uma fortaleza bem protegida. Se mesmo que uma pedra saia do lugar, toda a estrutura fica suscetível a ataques. Imagine sua mente como uma fortaleza construída com disciplina e autocontrole. Toda vez que você deixa a raiva, a frustração ou a tristeza explodirem, é como se uma rachadura aparecesse na sua parede, convidando os invasores, as dúvidas e as provocações dos outros a entrar e minar sua confiança. Quando alguém tenta te irritar com um comentário provocativo ou uma mensagem na hora certa, você tem uma escolha: reagir impulsivamente e revelar seu turbilhão interior ou manter a calma e manter suas defesas intactas. Você pode se perguntar: como posso ficar tão calmo quando tudo dentro de mim parece estar fervendo? A resposta não está em reprimir suas emoções, mas em dominá-las. Como os estoicos nos ensinaram, não são as coisas em si que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre elas. Quando você escolhe controlar sua reação, em vez de deixar a emoção ditar suas ações, você se torna imprevisível. E essa imprevisibilidade é um poderoso impedimento. As pessoas ficam inquietas. Quando não conseguem ler você, elas esperam uma reação. E quando você não oferece nenhuma, elas ficam desequilibradas. Pense em um mar tempestuoso. Quando a água está agitada, é perigoso zarpar. Mas quando o mar está calmo, até mesmo um barco modesto pode navegar com segurança. Seu controle emocional é esse mar calmo. Isso significa que quando os outros tentam causar turbulência, seja com um comentário sarcástico ou uma provocação sutil, eles se deparam com uma superfície tão lisa que seus esforços se tornam inúteis. Toda vez que você resiste à vontade de responder com uma reação impulsiva, você reforça a ideia de que sua força interior não é facilmente abalada. Pense nessa metáfora. Imagine um arqueiro habilidoso cuja mira nunca falha, apesar das rajadas de vento. A flecha, lançada com precisão e foco inabalável, atinge seu alvo porque o arqueiro permanece centrado. Da mesma forma, quando você escolhe manter a calma, você envia uma mensagem silenciosa: eu estou no controle. Seu controle emocional é como a mão firme daquele arqueiro. Ele fala mais alto do que qualquer explosão e demonstra que você é o dono do seu próprio destino. É natural se perguntar: é realmente possível ser tão inabalável? A verdade é que dominar suas emoções requer prática constante, como treinar um músculo até que se torne algo natural. Cada momento em que você opta pela calma em vez do caos, você constrói sua resiliência emocional. É semelhante a se exercitar. Quanto mais você pratica a autodisciplina, mais forte e capaz você se torna. Eventualmente, você desenvolve uma reserva interna de força que ninguém pode esgotar. Quando alguém tenta te provocar, talvez enviando uma mensagem destinada a desencadear uma reação ou postando algo com o objetivo de causar ciúmes, a tentação de responder pode ser irresistível. No entanto, ao optar pelo silêncio, você não apenas mantém a compostura, mas também muda a dinâmica de poder. Eles ficam confusos, se perguntando por que nada em seu comportamento revela sequer um indício de perturbação. Essa falta de reação é como um escudo silencioso e impenetrável que protege seu verdadeiro eu. Há um ditado bem conhecido que diz que cabeças frias prevalecem. E, de fato, a pessoa que permanece calma é aquela que realmente impõe respeito. Quando você escolhe deliberadamente não deixar suas emoções te controlarem, você se torna um exemplo de força.
É nesses momentos de calma inabalável que os outros começam a questionar suas próprias expectativas em relação a você. Eles podem se perguntar: como alguém pode ficar tão imperturbável? Será que estou perdendo alguma coisa? E essa incerteza os força a reconhecer que sua força interior é algo que eles não podem facilmente minar. Seu domínio emocional não é um sinal de indiferença. Pelo contrário, é uma declaração de independência do caos das influências externas. É uma forma de dizer ao mundo que você não é definido por provocações passageiras ou contratempos momentâneos. Em vez disso, você define seu próprio valor. Como se costuma dizer, minhas emoções estão a meu serviço, eu não estou a serviço delas. Essa verdade simples te dá poder para viver a vida do seu jeito, sem o peso de precisar provar nada para ninguém. Com o tempo, manter essa compostura te transforma em um enigma. Uma pessoa cuja presença calma torna difícil para os outros preverem seu próximo passo. É nessa imprevisibilidade que reside o verdadeiro poder. Em vez de ser um fantoche dos seus impulsos, você se torna o mestre do seu próprio destino, capaz de conduzir sua vida com um propósito deliberado. As respostas calmas e ponderadas que você exibe não são sinais de fraqueza. Elas são evidências de uma confiança profunda e inabalável que vem de dentro. No final das contas, o caminho para o domínio emocional consiste em recuperar o controle sobre suas reações. Trata-se de escolher permanecer firme, mesmo quando o mundo ao seu redor parece determinado a abalar os seus alicerces. Quando você consegue manter a calma diante de provocações, você não apenas protege a sua força interior, mas também força os outros a confrontar as suas próprias inseguranças, e esse é um poder que poucos possuem. Lembre-se de que cada momento que você passa reagindo impulsivamente é um momento perdido na construção de uma versão mais forte e resiliente de si mesmo. Quando você decide deixar suas emoções trabalharem a seu favor, em vez do contrário, você libera um nível de fortaleza interior que o torna verdadeiramente intocável em um mundo onde tantos são rápidos em revelar suas vulnerabilidades. Manter a calma não é apenas admirável, é revolucionário.